Começa agora mais um associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. E nesta semana a nossa entrevista é com o Daniel Rosanelli, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui do nosso município. Uma instituição que existe já há 37 anos e que representa trabalhadores de 27 municípios da microrregião de Francisco Beltrão. A nossa entrevista é logo após o intervalo, não saia daí. Ofertas super especiais em todos os setores. Móveis eletrodomésticos, bazar, imagens, celulares, ferramentas e brinquedos. Linha de jardinagem, máquinas de corta-grama, aparadores e sopradores. Vem pra Afubra, sempre com você! Estamos iniciando agora mais um associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações e também mostra a atuação de sindicatos aqui de Francisco Beltrão e de toda a região sudoeste do Paraná. Nesta semana a gente recebe aqui no nosso estúdio o Daniel Rosanelli, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista aqui de Francisco Beltrão. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Daniel. E eu queria inicialmente que você apresentasse, para o nosso telespectador, para o nosso público, o sindicato, qual que é a estrutura, qual que é a atuação que vocês vêm tendo. Olá, Leandro, olá a cada um dos telespectadores aí que nos acompanham através da TV Beltrão. Agradecer de antemão o espaço em nome do Sindicato dos Empregados do Comércio de Francisco Beltrão e região, da nossa direção da entidade. Nós somos em 27 municípios representados pelo Sindicato dos Empregados do Comércio. É uma atuação de um sindicato regional que desde 1986 tem atuação aqui na região. Então tem fundação da Associação dos Trabalhadores dos Empregados no Comércio em 85, E em 86 o sindicato tem a sua carta sindical emitida pelo Ministério do Trabalho e desde então ele tem toda essa representatividade da região. São 27 municípios aqui que tem sob seu guarda-chuva das negociações coletivas, das relações de trabalho entre empresas e trabalhadores aqui na região, em Beltrão e na região. Então é uma atuação ampla, são quase 20 mil trabalhadores hoje nessa base. A gente tem um estudo do DIEESE aí que aponta que essa é uma região que tem quase 20 mil trabalhadores com a sua sazonalidade, volta e meia esse número aumenta, volta e meia esse número diminui, mas são quase 20 mil trabalhadores que no dia a dia desenvolvem as suas relações de trabalho e ao desenvolver as suas relações precisam de um equilíbrio. E o sindicato é esse órgão que busca dar esse equilíbrio, fazendo com que as empresas possam ter a sua segurança, a sua atividade, desenvolver a sua atividade e que os trabalhadores também tenham a sua remuneração, que possam levar o seu pão para casa e nessa relação de equilíbrio o trabalho possa ser continuado. Legal. Para a gente ter uma noção, o sindicato abrange empregados de lojas, comércios em geral, isso? Cita para a gente alguns segmentos aí. Vamos lá, então o que se enquadra nessa questão do sindicato? O enquadramento sindical pelo Ministério do Trabalho ele é dado pelo KNAI das empresas dentro. Então todas as empresas que tiverem KNAI lá no CNPJ, que o KNAI delas forem em atividade de comércio, vão se enquadrar os trabalhadores dessas empresas ao Sindicato dos Empregados no Comércio, a não ser que exista categoria específica. Vou te dar um exemplo, farmácia. Os KNAIs de farmácia geralmente são comércio de medicamentos, por aí vai. Os atendentes de farmácia, todos são representados pelo sindicato na negociação coletiva. O farmacêutico tem categoria específica, então tem a sua regulamentação. Mesma coisa o motorista, que pode trabalhar numa empresa do comércio, mas ele tem regulamentação específica, então ele vai pertencer ao sindicato, por exemplo, que é junto com a nossa sede ali dos trabalhadores em transporte rodoviário, Trofab, que fica junto conosco ali, mas algumas regulamentações são específicas, mas hoje o sindicato atende todo o ramo de comércio varejista, de lojas, material de construção,
ótica, supermercado, que é um ramo muito grande, dos 27 municípios que pertencem aqui para o sindicato, trabalhadores no ramo de cerealistas, autopeças, concessionárias. Então são vários os ramos que se enquadram dentro do trabalho do sindicato, que os trabalhadores são representados por esse nosso trabalho. Entendi. Daniel, queria que você citasse aqui, a gente está entrando o mês de junho, né? Que é quando, não vamos dizer assim que iniciam-se, né, as negociações, porque eu acho que tem todo um trabalho antes e também depois, né, até finalizar tudo isso. Fala pra gente sobre a campanha salarial, né, desse ano. Eu vi aqui que vocês realizaram reuniões aí descentralizadas em outros municípios, buscaram aproximar, trazer o associado, ou melhor, né, o trabalhador, né, do comércio aí para esse debate. Explica pra gente como que foi esse processo e como que ele vai ser a partir de agora, né? Legal. Essa é uma pauta importante, né, Leandro? Quando a gente fala da campanha salarial, das negociações salariais, chama bastante atenção, né? O trabalhador sempre busca acompanhar e aí saiu o meu reajuste de salário, cadê o reajuste? Tem um ponto bacana nisso tudo, que o sindicato sabe que é a partir do seu trabalho que na grande maioria das empresas é garantido esse reajuste. Então, eu aprendi depois que vim para o sindicato que não tem em nenhum lugar escrito isso, a não ser nas convenções do sindicato, a garantia das condições de trabalho através da convenção coletiva, e um desses pontos é o reajuste, é o mais conhecido, né? Mas em nenhum outro lugar está essa obrigatoriedade, tanto que muitas empresas esperam até que saia a negociação para poder conceder os reajustes e organizar a sua folha salarial para os trabalhadores. Falando disso, o sindicato tem database em 1º de junho. Então agora, 1º de junho é a database, que é o período que as convenções são renovadas. Antes disso, nós fizemos, por exemplo, tem um folder aqui que a gente fez, que foi difundido na região aí, divulgando as datas para convite para os trabalhadores participar das assembleias. Foram 5 assembleias regionais, né? Começamos por 2 vizinhos, depois Ampere, Capanema, Santo Antônio e finalizamos aqui em Francisco Beltrão, centralizando as regiões para buscar ouvir os trabalhadores com sugestões, opiniões, dúvidas, né, críticas, para que essas negociações possam ser melhoradas. Por quê? As negociações coletivas de trabalho precisam refletir o dia a dia dos trabalhadores. Elas precisam, de fato, impactar nas suas relações de trabalho. Então não adianta as relações de trabalho estarem em um patamar e o sindicato negociar totalmente diferente disso, né? As condições de trabalho, não ouvir a sua base. Esse é o papel do sindicato. O sindicato é um representante e os representados são os trabalhadores. E o representante precisa se esforçar para fazer aquilo que de fato os representados almejam ou aquilo que seja melhor para a categoria no momento, naquelas condições, né? Eu sempre digo que as negociações coletivas de trabalho, elas são realizadas a partir desse momento então que a gente fez, de assembleias ouvindo os trabalhadores. Então foi feito um período de ouvir os trabalhadores, vieram muitas sugestões bacanas e agora o sindicato está terminando de formular o rol, que é como se fosse um guarda-chuva com todas as cláusulas, com todos os elementos que são enviados aos sindicatos patronais. Então, dentro desse rol, o sindicato finaliza e envia. Aí os sindicatos patronais vão avaliar essas demandas, vão se reunir também entre a categoria patronal e a assembleia e depois disso são realizadas reuniões periódicas entre os setores. Nós já realizamos, antes da database, em torno de 3 ou 4 reuniões com os sindicatos patronais. Já estivemos em Curitiba, onde ficam 7 ou 8 sindicatos patronais. Já estivemos em Pato Branco, onde tem mais um sindicato patronal para o setor do supermercado e do comércio varejista. Então são reuniões que vão ocorrendo buscando alinhar e tentar encontrar um equilíbrio. Essa é a função das duas partes, buscar um equilíbrio para que lá no mercado de trabalho exista equilíbrio entre as empresas e os trabalhadores. Então fizemos as assembleias, fizemos esse papel de visitar durante o período de abril e maio. O sindicato visitou inúmeras empresas para conversar com os trabalhadores, para ter esse campo aberto. E deixou também os canais de comunicação do sindicato à disposição. Então, o Instagram do sindicato, lá, o @secfb comerciários, e o número fixo mesmo aqui de Beltrão, que é o 35241819, tem o WhatsApp também hoje. Esses 2 canais ficaram disponíveis para os trabalhadores mandar sugestões, tirar informações. Às vezes, o dia que o sindicato passou na região, ele não podia participar, mas ele, pelos canais de comunicação hoje, que são os canais digitais, a gente diz assim, eles são também ferramenta. E o sindicato disponibilizou essas ferramentas para que todo mundo que quisesse pudesse participar de alguma forma da negociação, pudesse saber como está
pudesse participar desse período de formular os elementos necessários para que o sindicato depois consolide as negociações. Então, agora vem o segundo período. Que daí é a negociação. E aí não tem assim um prazo fixo para terminar, né? Até porque, como você me explicou, são 12 sindicatos patronais com quais o SEC e a FB tem que negociar, né? E aí vai, às vezes, até final do ano, passa até no ano que vem, né? Exatamente. É bom explicar isso, sabe, Leandro? Porque às vezes o trabalho do sindicato nem sempre é compreendido, às vezes vamos dizer assim, a gente apanha sem merecer, né? Mas é bom explicar, e esse espaço aqui também é um espaço para isso, e a gente agradece, porque quando você faz uma negociação coletiva, o nome já diz, é negociação. Você não negocia com você mesmo. Então não é o sindicato que tem a caneta e diz lá, vai ser assim, assim, as regras. Ele precisa negociar e encontrar um equilíbrio, né? Ao longo dos últimos anos, em todos os anos, o sindicato fez as negociações. Nós já tivemos conhecimento de categorias, por exemplo, Leandro, que estão há 4 anos sem ter negociação coletiva. E dentro dessas categorias tem empresas que optaram por não pagar e não pagar os reajustes, os retroativos desse período, porque não tem obrigação legal por não haver a convenção coletiva de trabalho. Então imagina o tamanho do prejuízo que estão os trabalhadores dessas categorias. Nós, se somar os últimos 5, 6 anos das nossas negociações, passa de 30% a reposição salarial que o sindicato trouxe para o comércio. E veja, isso não é para fechar as empresas, para prejudicar, pelo contrário. Quem que compra das empresas, Leandro? Os trabalhadores. Se a gente olhar para o comércio aqui de Beltrão e da região, quem que movimenta a economia? São os próprios trabalhadores. Então, se esse trabalhador não tiver poder de compra, o comércio trava. E trava muito. A gente viu aí um período econômico não muito longe atrás, durante o período de pandemia e tudo mais, onde a renda ficou apertada, onde também era muito inseguro o período e o pessoal se organizou diferente, como muitas empresas tiveram muita dificuldade para prosseguir. Então, o objetivo do sindicato é que também o trabalhador possa encontrar renda, possa encontrar formas de subsistir e fazer com que a roda da economia gire. Exatamente. Afinal de contas, ele é o que compra. Bacana, então. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. A gente continua aqui a nossa entrevista com o Daniel Rosanelli, hoje falando um pouco sobre a atuação do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Francisco Beltrão. A gente volta no instante. Loja da Fábrica Belmar. A loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na Rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Ulderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 469-9103-7484. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, ganham bem e gastam tudo. Na HS Consórcio, você tem a oportunidade de investir no seu futuro sem pagar juros, pagando somente a metade da parcela. Com um pouquinho por mês, tu pode pegar um dinheirão e realizar ainda a compra da casa própria ou de um segundo imóvel para ter renda. Se você está preocupado com o teu futuro, comece a investir hoje com a HS Consórcios. Simule hsconsórcios.com.br ou nos faça uma visita no escritório em frente a Pio 10, na Rua Antonina 795 ou na Rua São Paulo 1523, do lado da Formativa. Venha realizar teus sonhos e investir no seu futuro com a HS Consórcios. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia.
volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, e nesta semana a nossa entrevista é com o Daniel Rosanelli, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui do nosso município. Daniel, a gente já falou um pouco sobre a questão do salário, né, propriamente dito, né, o reajuste salarial, a correção pela inflação, mais o aumento real, mas há um leque bem grande aí que a Convenção Coletiva de Trabalho contempla, né? Explica pra gente alguns desses pontos, algumas das reivindicações que vocês vão estar negociando agora aí com os sindicatos patronais. Bacana. Veja, as convenções coletivas de trabalho, elas são conhecidas muito pelo reajuste, mas elas têm um leque de cláusulas que são em torno de 50 cláusulas aí, cada uma, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, e essas cláusulas são divididas, vamos dizer assim, em benefícios econômicos ou cláusulas econômicas e cláusulas sociais. Então, as cláusulas econômicas têm muito a ver com, por exemplo, o dinheiro, a remuneração. E reajuste de salário. Aí vem, por exemplo, quebra de caixa. É uma cláusula que está dentro das convenções de sindicato já, que as caixas de supermercado lojas têm, e que é uma proteção econômica e está lá na convenção, né? E cláusulas sociais, por exemplo, vou dizer assim, acompanhamento do filho ao médico. Nós temos em algumas convenções nossas a possibilidade do pai acompanhar ou a mãe e o filho ao médico 4 dias por ano, 6 dias por ano, 8 dias por ano, desde que tenha a declaração, né? Não é um benefício econômico necessariamente, mas é uma questão social. A gente vive em sociedade, o mundo não é só trabalho. Então, dentro da convenção, ela é um instrumento para que sindicatos dos trabalhadores e patronais pensem a vida como um todo, pensem as relações de trabalho e as relações do dia a dia. E aí, por exemplo, no nosso folder de divulgação da campanha que eu mostrei antes aqui, que a gente estendeu, a gente tem aqui algumas das reivindicações. A gente pontuamos enquanto sindicato as principais, pontuamos aí algumas para abrir o debate. Então, dentro aqui está o reajuste salarial com aumento real, sim, ok, e se entende que é muito justo que o trabalhador possa ter essa reposição. A manutenção de cláusulas econômicas já existentes dentro das negociações, por exemplo, o quebra de caixa, né, por exemplo. A gratificação pelo dia do comerciário, a gente pontua aqui. Veja, Leandro, tem uma lei, que é a Lei 12.790 de 2013, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, que instituiu a profissão do comerciário. Então, os trabalhadores que trabalhavam no comércio, antes eles diziam, eu sou vendedor, eu sou caixa, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa é a função. Mas qual que é a profissão dele de fato? Então, essa lei estabeleceu que quem trabalha em empresas do comércio é comerciário. E por vezes é confundido isso com comerciante, né? Às vezes, quando eu me apresento, eu digo que eu sou um comerciário, porque eu, Daniel, também sou trabalhador do comércio, né? Por isso estou no sindicato. Eu sou funcionário de uma concessionária da empresa de Marmineiro Nórdica Veículos. E quando a gente diz que é um comerciário, você fala comerciante. Não, tem diferença. A Lei 12.790 regulamentou e dia 30 de outubro é o Dia do Trabalhador do Comércio. Então já tem muitas convenções do setor do comércio, acordos, que trazem lá no mês de outubro uma forma de gratificação aos trabalhadores pela lembrança da profissão, do quanto o comerciário é importante para o desenvolvimento das empresas, né? Não tem empresa que subsista e que tenha sucesso, e a gente pode olhar vários casos aí a nível de região, estado e Brasil. Não tem empresas que tenham sucesso sem um bom quadro, sem trabalhadores dedicados, aplicados lá dentro. Então, dentro disso tem uma cláusula de uma negociação para uma gratificação de um dia de trabalho lá a mais. Não é nem para fechar a empresa naquele dia, mas quem sabe, ter uma lembrança naquele mês e ter um dia a mais de remuneração na folha, como uma forma de valorizar essa profissão que tanto contribui para a sociedade, para as relações de trabalho. E a gente pontuou aqui a questão do vale alimentação. Nós, enquanto comércio, ainda não temos implementado nas convenções o vale alimentação, o auxílio alimentação. E é uma demanda crescente, é um dos pontos mais pedidos pelos trabalhadores, é um dos pontos mais pontuados do quanto ajudaria. Inúmeros trabalhadores hoje, por exemplo, nem voltam para casa de meio-dia, então permanecem nos espaços de trabalho. E o vale alimentação ele ajudaria talvez a ser um suporte tanto para a questão do trabalhador comprar alimentos para produzir seu alimento que queira trazer, né, quanto para se organizar com a sua alimentação e manter a qualidade de vida e de trabalho, né? O trabalhador que não se alimenta bem
E a gente acompanha, volta e meia aí, pessoas que pela remuneração acabam precisando fazer malabarismos e não comer tão bem assim. Isso não é bom. O trabalhador nem desempenha bem a sua atividade quando ele não se alimenta bem. Então, o Vale Alimentação, nós entendemos, estamos fazendo esse debate com o setor patronal, de que ele passou da hora já, ele está mais que maduro, né? Para a gente construir, enquanto sindicatos patronais de trabalhadores, essa opção, dar essa opção com os incentivos devidos. E não é só algo que tira dinheiro da empresa, pelo contrário, você motiva o teu colaborador, você diminui os índices de falta, de rotatividade, e a rotatividade é uma das coisas que mais custa para as empresas, porque você precisa contratar de novo, formar, os custos da rotatividade são enormes, se pôr na ponta da caneta, eu sempre tenho mostrado e busco dialogar sobre isso, é mais barato você manter uma equipe boa, bem formada e motivar essa equipe, ter um atrativo para essa equipe, do que você simplesmente ficar trocando equipe, formando gente. Então, o turnover, o famoso turnover aí que o povo das contabilidades trata, ele custa caro, custa muito para as empresas e existem, através da convenção coletiva, alternativas como o Vale Alimentação para buscar fazer esse equilíbrio. Dentro da pauta que a gente pontuou esses itens, também está a questão dos benefícios sociais, que eu citei o exemplo aí de poder acompanhar um filho ao médico, a questão da licença do estudante, a questão de poder adaptar a jornada para quem vai fazer faculdade, às vezes. Nós temos esses diálogos para fazer esses ajustes necessários, né? Tem muito jovem no comércio e às vezes o pessoal está trabalhando e vai ir para uma faculdade, vai estudar, então de ajustar o turno, o cara que trabalhava às vezes até 8 da noite, poder ajustar para que ele comece antes e possa sair antes para ele também se formar, fazer sua faculdade. Então, muitos desses ajustes estão presentes dentro das convenções. Um ponto que é explorado ali também é a contribuição negocial. Veja, nós trabalhamos, o sindicato trabalha expondo a contribuição ao sindicato com muita seriedade, entendendo que se o Daniel, se o Leandro estão lá trabalhando o mês todo, o que é justo que aconteça no final do mês, Leandro? Que receba o salário, me parece, isso é justo, né? No mínimo. É o mínimo. Se o sindicato está lá fazendo todo o trabalho, dando conta aí de 12 negociações por ano, com todo o atendimento, suporte aos trabalhadores, atendimento jurídico, atendimento contábil, toda a parte de contato com base, com departamentos pessoais, com empresas, com sindicatos patronais. Se o sindicato de fato faz isso, se ele faz a sua atuação, o que é seu papel, me parece justo que ele receba. Então, dentro das convenções do sindicato, tem uma contribuição dos trabalhadores ao sindicato, que só existe se, veja, o sindicato fazer a negociação. Então é assim, bom, o Leandro trabalhou o mês todo, o Daniel trabalhou o mês todo, então ele vai receber salário. Agora, se ele não trabalhou, não vai receber. É assim também com o sindicato. Se ele fazer as negociações, se todas as negociações forem realizadas, também tem a contribuição, a cláusula da contribuição. Mas se não, o sindicato não recebe. Isso, para mim, me parece um equilíbrio, porque tratar a questão financeira dos sindicatos nos últimos 5, 6 anos, desde a reforma trabalhista, tem sido um tanto quanto tabu e tem gerado muitas discussões acaloradas e muitas vezes sem conhecimento de causa. Então, muita gente defende que o sindicato tem que trabalhar, fazer a sua atuação, defender os trabalhadores, ter um corpo de trabalho para poder fazer esse atendimento, e se ele tem e se esforça para ter tudo isso, e veja, estou falando do nosso caso aqui, sei que tem muitos outros também sérios que fazem um trabalho assim, se esforça para ter tudo isso, como mantém tudo isso sem verba, né? Então, por isso que tem esse ponto, e o sindicato não tem vergonha, medo de falar disso. Acho que é justo que quem tem esse trabalho e essa atuação regional como a gente tem, possa ter um respaldo para falar de um ponto que pode ser um tanto quanto difícil de ser entendido, mas que não pode ser escondido. O sindicato não quer que o trabalhador mantenha o sindicato, pague escondido, não é isso. Quer que o trabalhador saiba que tem representação, saiba o quanto de trabalho tem e por isso entenda que esse trabalho é importante e por isso contribui. Isso que eu acho que é bacana, a transparência com que o próprio sindicato também às vezes trata, né, os seus associados, a sua base, né, isso também fortalece, né, eu acho, esse vínculo, Daniel. Sempre, André. Essa é uma preocupação que a direção do sindicato tem, porque nós somos lá em 14 diretores, né? Então tem diretores de Capanema, de Santo Antônio, do Verê, Dois Vizinhos, Beltrão, Marmeleiro, né? E esses diretores, 3 deles estão liberados para desempenhar o trabalho no sindicato, né? Que somos eu e a Juscelia aqui em Francisco Beltrão e a Orlandina na subsede Dois Vizinhos,
E todos os outros estão no dia a dia nas empresas e eles vêm para participar das reuniões a cada 2 meses. Tem um conselho fiscal que fiscaliza todas as contas do sindicato, né? Então tem toda uma organização por trás disso e nem sempre é fácil conseguir pessoas que topem, né? Na última eleição eu convidei mais de 40 pessoas para fazer parte da direção do sindicato. 14 toparam. E para fazer parte tem que ser associado ao sindicato, tem que, né, para poder votar e ser votado, tem que estar como sócio. Então o sindicato representa toda a categoria, todos os trabalhadores, todas as negociações que a gente faz valem para todos os trabalhadores, né? Mas tem diferença, os que contribuem como sócios, que são mensalistas, são associados ao sindicato e pagam lá 1% do piso da categoria ao mês, e essa contribuição negocial é para aqueles que não são mensalistas, não são associados. E o associado não paga 2 vezes, ele paga só a mensalidade. E o da contribuição paga só 2 vezes por ano, e o sindicato até estabeleceu um limite, que é no máximo R$250 por ano. Ninguém paga mais que isso ao sindicato. Então tem um teto, para mostrar a transparência, o trabalho está lá dentro das convenções, escrito tudo isso. Então é uma forma de mostrar que tem seriedade do trabalho. E o último ponto que a gente tem colocado na pauta e que está debatendo e puxando esse debate e veja, a gente coloca assim, a revisão do trabalho em domingos e feriados. Ok, isso aí eu acho que é um assunto bem relevante e a gente vai voltar a debater ele no próximo bloco. A gente vai agora para o intervalo, voltamos na sequência conversando aqui com o Daniel, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Francisco Beltrão. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse, olha, um grande aliado, o Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. GNU Tecnologia Informática e Celulares. Vendas e assistência técnica. Reparos para celulares, computadores e notebooks. Profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão. A solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na Agropecuária Campo e Lavoura. Aqui você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do campo e lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais. Vem para Campo e Lavoura!
O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana a nossa entrevista é com o Daniel Rosanelli, ele que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Francisco Beltrão, também da região, afinal de contas são 27 municípios representados aí pela instituição. Daniel, eu queria te pedir o seguinte, a gente terminou o outro bloco falando sobre a questão do trabalho aos domingos e feriados, né, para quem é funcionário aí do comércio. Eu queria que você expusesse hoje qual que é a situação e qual que é um modelo ideal, uma proposta aí que o sindicato vem formulando aí para rever, né, esse tipo de trabalho. Certo. Esse é um ponto polêmico, tá, Leandro? A gente tem levantado esse debate enquanto sindicato, o sindicato tem feito o debate. Esse ano está no folder de divulgação da campanha salarial e temos levado aos sindicatos patronais a necessidade de, olhando para a região sudoeste, veja, e para a configuração da região, para como a região se estrutura, para o mercado de trabalho da região e suas especificidades, olhar para esse trabalho em domingos e feriados. Nós já regulamentamos algumas coisas e algumas regras para várias convenções, né? A convenção da região, que atende todos os outros municípios, menos Francisco Beltrão, já está regulamentado. Então, tem lá que ter o descanso da semana, e aí, nos dias que a empresa vai abrir no domingo, ela tem que pagar o 100% da hora extra no comércio, mais R$ 59,00 de gratificação, pelo menos. Tem empresas que nós temos acordo com valor de 150, 180, sabe, Leandro? O sindicato tem acordos com várias empresas para a questão do domingo, por exemplo. E no geral, onde não tem acordo, é o 100% da hora extra e mais os R$ 59,00 de gratificação hoje. Veja, a negociação está começando a acontecer e isso vai talvez até evoluir. E feriados, tem uma regulamentação aí para a questão das empresas do comércio da região, menos Beltrão, porque Beltrão tem um sindicato próprio patronal, que tem essa questão dos dias que podem e que não podem. Então são várias datas que não podem, por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa, 1º de maio, 7 de setembro, Sexta-feira Santa, 12 de outubro, são datas que não podem. Está lá que o comércio não abrirá varejista. Nas outras datas que forem feriados, tem que haver o 100% da hora extra, mais os R$ 59,00 de gratificação também. Então, e respeitada a folga semanal. Entendi. A mesma coisa do domingo. Tem que ter uma folga durante a semana caso a empresa vá fazer uma ação. Às vezes tem empresas que fazem ação de vendas no domingo, por exemplo, algo assim. Então, e tem uma lei que diz que, é a Lei 11.603, que diz que o trabalho em domingos e feriados, ela estabelece algumas normas e que o trabalho em feriados precisa estar regulamentado em convenção ou acordo coletivo para ter validade. Então, uma empresa que, por exemplo, abriu em feriado e não está na convenção coletiva do sindicato, ela está incorrendo em crime. Ela está fazendo isso de modo ilegal. Ela pode ser multada, notificada pelo Ministério Público do Trabalho, nem pelo sindicato. Quem tem esse papel, às vezes, é o próprio trabalhador que se sentir prejudicado, ou até uma empresa concorrente que se sentir prejudicado, que respeitou o feriado, pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho Pato Branco e ter a fiscalização, e o Ministério Público do Trabalho tem poder de multa, né? Eu digo assim, o sindicato não tem, mas o Ministério tem. E as convenções coletivas de trabalho, é bom pontuar, elas têm força de lei. Então elas são reconhecidas pelo Ministério Público do Trabalho, são registradas no Ministério do Trabalho, todas têm um número de registro e por isso desde a reforma trabalhista, inclusive, o negociado sobrepõe sobre o legislado. Então a negociação coletiva tem muita força. Por isso nós fazemos o debate com os sindicatos patronais da importância de criar condições e regulamentar para não gerar depois, inclusive, um passivo para muitas empresas. Né? Exatamente. Às vezes não é nem culpa do sindicato, não está regulamentado lá, a empresa descumpriu. Se bater uma fiscalização, se o Ministério Público do Trabalho for atuar, a empresa pode ser penalizada e veja, foi negociado entre as duas partes aquela condição. Então hoje, por exemplo, Beltrão não tem uma negociação para feriados, não tem uma condição. Então não tem autorização para a abertura das empresas em feriados. Muitas foram sendo notificadas ao longo do último período aí. Então às vezes o pessoal diz, fulano abriu e não deu nada, não sei. Não é bem assim, né? O sindicato tem acompanhado, o Ministério Público tem acompanhado e tem buscado fazer valer as negociações coletivas de trabalho, as convenções. Então, e para além disso, o debate também do sindicato tem sido da seguinte forma, Leandro. Será que, numa região que falta mão de obra, e a gente ouve no sindicato direto um pedido por indicações de vagas, né? A gente precisa de fato fazer alguns horários meio
diferentes que a gente vê fazendo por aí, comércio ainda é menos. A nossa região tem segurado um tanto. O ramo de supermercados é um pouco mais isso, é um pouco mais presente. Então, nós temos nos disposto a fazer uma discussão com o setor de supermercados sobre: será que precisa num domingo o mercado está aberto até 9, 10 da noite? Será? Veja, o sindicato não está, e esse o que seria um modelo ideal? A gente não está apontando, dizendo assim, tem que ser fechado, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas colocando a pauta na mesa de negociação para dizer, vamos debater isso aqui? Porque parece que para a nossa região, com a falta de mão de obra que tem, com as limitações que tem, eu penso assim, Leandro, se os mercados abriam até sábado 4 da tarde, tinha gente 4 da tarde lá. Se abria até as 6, tinha gente até as 6. Quando abriu até as 8, tinha gente que saía ou chegava às 5 para as 8. E quando passou abrindo domingo até meio-dia, tinha gente que chegava lá meio-dia. E quando abre até 9 da noite no domingo, tem gente que chega lá às 5 para as 9. A gente precisa, enquanto atores sociais, sindicatos dos trabalhadores e patronais, pensar essa realidade e entender, será que não precisamos nós também formar nossos clientes, pensar, porque os trabalhadores que estão lá também têm família, têm organização. E aí eu cito um exemplo, eu penso assim, o defender o domingo como um dia diferente é um dia de convivência. Nas visitas que nós fazemos, quando nós perguntamos se tivesse a opção de escolher, o pessoal diz que não trabalharia em domingo. É que é aquela coisa, né? Mesmo que tu tenha essa compensação durante a semana, mas às vezes as outras pessoas não têm. Aí fica você de folga e o restante do pessoal trabalhando. É um exemplo nesse sentido que a gente traz. Vamos dizer assim, a esposa folgou na terça, o marido folgou na quinta e os filhos estão em casa da escola no domingo. E aí, enquanto sociedade, a gente defende uma sociedade melhor, defende que as pessoas tenham chance de conviver, que a questão humana precisa ser cuidada. Nós saímos de uma pandemia onde a questão psicológica, a saúde do trabalhador foi muito afetada. E você precisa pensar o mundo do trabalho como um todo. E por isso, esse debate está sendo levantado. Será que precisa? Né? Será que precisa? Exatamente. Estamos fazendo inclusive um convite aí para que em Francisco Beltrão, quem sabe o sindicato patronal tope debater essa pauta com a gente. Né? O da região já tem muitos encaminhamentos debatidos. Já tem regulamentação dentro da própria convenção, né? Com essa questão da remuneração e tudo mais. E aí no domingo a empresa vai fazer o cálculo. Será que vale a pena mesmo eu ter que dar folga durante a semana, abrir, pagar os 100% mais os R$59? Então acho que eu vou divulgar e focar a minha ação no sábado, quem sabe ali, divulgo e faço uma campanha diferente. E no domingo, porque também o empresário precisa entender que ele vai descansar às vezes, né? Eu falo aqui dos trabalhadores, mas eu conheço muitos empresários que trabalham muito. Se o trabalhador chega às 8 e sai às 6 da tarde, ele chegou às 7 e sai às 8 da noite. Então também quem dá conta das empresas na nossa região, muitas pequenas empresas, trabalha muito. Então não é só o trabalhador, é pensar a sociedade como um todo. O sindicato não está pensando apenas no seu umbigo, como se diz, né? E a gente tem feito esse convite para que possa ser pontuado junto ao sindicato patronal. A gente tem o contato aqui com o Beltrão, tem as negociações, porque eles também tenham essa abertura de dialogar conosco, de fazer esse debate de forma séria, transparente, sem prejudicar o mercado de trabalho, sem prejudicar as empresas, mas erguendo a cabeça e pensando, bom, será que é necessário dessa forma? Será que efetivamente está trazendo ganhos para a empresa? Quando você vai pontuar isso, muitas vezes o resultado final eu abro porque o fulano abre, porque o ciclano abre, porque o beltrano abre, e por isso, para não perder, todo mundo abre e caminha todo mundo junto, às vezes para o buraco sem pensar direito. Isso. É um desafio que a gente tem feito aí nas empresas e com os sindicatos patronais, vamos tentar estruturar uma outra forma. Legal. André, para a gente finalizar aqui o nosso programa, eu gostaria de te pedir sobre a atuação do sindicato, fora disso que a gente já falou, basicamente que é de campanha salarial, né? Como que o sindicato vem se posicionando, vem atuando aí, fora dessas questões que estão diretamente ligadas aos benefícios sociais, né, econômicos dos funcionários do comércio? Legal, Leandro. É bom pontuar isso a quem está nos acompanhando em casa. O sindicato tem um trabalho interno para dentro, para a categoria, e também externo para a sociedade, um trabalho social. Enquanto sindicato, nós fazemos parte de um fórum regional de entidades, são mais de 16 entidades que fazem parte desse fórum.
Esse fórum se centraliza a partir de uma entidade histórica aqui de Francisco Beltrão, que é a Acessoar, que é difícil quem não conheça ou não saiba das origens, do quanto essa entidade foi importante e é importante nos trabalhos da região aqui. Junto à Acessoar, são mais 16 organizações que, ao longo do ano, se reúnem mensalmente para reuniões, para pensar pautas da região, para debater as necessidades da região em várias áreas, né? Por exemplo, agora, em razão do 1º de maio, esse fórum construiu uma pauta de quase 6 páginas, olhando para a região sudoeste, e essa pauta foi entregue a representantes políticos. Foi feito um ato no 1º de maio, né, com convidados, representantes políticos da região e de fora. Muitos enviaram representantes, porque é uma agenda difícil, mas as pautas foram entregues para esses representantes e foram depois encaminhadas pelos assessores dos deputados e da região e tudo mais, para que fosse olhado para a região. Então é um olhar a partir da região, e lá tem, por exemplo, saúde, questão de saúde pública, questão de educação, questão de infraestrutura, as nossas rodovias. Atende os trabalhadores do comércio ou não atende as rodovias? Atende, e muitos outros, né? A logística, tudo isso. A questão de saúde, nossos trabalhadores do comércio, a grande maioria utiliza o SUS. Se o SUS puder atender bem, com qualidade, melhorar a sua atuação, não beneficia muitos trabalhadores? Aquele trabalhador que ganha, às vezes, lá menos que R$2.000 por mês. O piso do comércio hoje é 1.721 em Beltrão. E muita gente recebe isso. O salário mínimo é 1.320. Veja, mesmo que o piso do sindicato seja R$400 a mais, ainda é um salário que para nós precisa evoluir. Esse trabalhador, se ele tirar 250, R$300 no mês para ele pagar uma consulta particular, e não estou falando contra, mas estou falando do quanto impacta na renda. Se ele precisar fazer isso, talvez ele tenha que deixar de comprar a carne do mês. Então, participar, por exemplo, do Conselho de Saúde aqui de Francisco Beltrão, que nós participamos, do Conselho Municipal da Mulher, são espaços públicos, coletivos, onde se debatem muitas pautas que vão beneficiar os trabalhadores do comércio e muitos outros trabalhadores. Então, o fórum é essa instância também, o fórum regional, os espaços dos conselhos municipais, que o sindicato atua para que possa levar o seu trabalho, mas também pensar na sociedade como coletivo. O Fórum Regional, por exemplo, fez, junto ao seminário que fez no 1º de maio, em lembrança ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, uma ação coletiva de solidariedade, onde essas organizações que fazem parte juntaram em torno de 250 cestas básicas que foram entregues para trabalhadores carentes, pessoas carentes da nossa região. E às vezes muita gente diz, não tem fome na região sudoeste. Quando você vai para muitos espaços, você encontra muita gente precisando, faltando comida em casa. E o fórum tem, veja, falo dessa atuação porque ao longo dos anos, na pandemia, durante a pandemia, o fórum fez todo ano 4 ações por ano de solidariedade. Então não é de hoje, não é porque esse ano. É uma atuação coletiva conjunta que ao longo do ano é feita uma ação no 1º de maio, uma ação em razão ao dia do agricultor, do colono motorista, em julho, uma lá em outubro, que tem a semana da alimentação saudável, que debate a questão da alimentação, e uma em dezembro, no início de dezembro, que são realizadas. Então, essa de outubro, inclusive, é pensando na alimentação, pensando nos produtores, pensando numa alimentação saudável, sem agrotóxico, os alimentos que estão montados nas cestas. Muitas vezes vem uma gama de alimentos dos agricultores familiares de toda a região aqui, que doam lá, né, a abóbora, a batata, a mandioca, vem coisa, é uma cesta variada, vem banana, então vem tudo que é produzido na região também. E aí essas cestas são montadas entre aquilo que é produzido e mais aquilo que é lá o feijão, o arroz, a farinha que é montado a partir das entidades. Então vão 2 cestas bonitas assim, que é muito bacana de ver. Nós já atendemos na última entrega aqui pessoas chorando que não tinham que pôr na mesa para os filhos, que estavam com dificuldade. Então essa é uma atuação, e não é para fazer um marketing do sindicato simplesmente isso, né, ou do fórum como um todo, mas para dizer que quando falta o básico, né, eu olho se faltou comida na mesa, fome, deve ser horrível para um pai, para uma mãe, para a questão de ver o filho às vezes sem poder colocar na mesa. E o Brasil tem um dado bem alarmante, aí são 30 milhões de pessoas que durante a pandemia e de lá para cá e que estiveram nessa situação de passar fome, de não ter o que pôr na mesa, de não ter o que comer em casa.
muita gente estava em insegurança alimentar. Esse termo às vezes não é compreendido. O que é a insegurança alimentar? É quase aquele ditado que a gente tinha de vender o almoço para comprar janta, é quase isso. Né? Eu estou almoçando hoje, mas de noite eu não sei o que eu vou pôr na mesa. Então é vivendo um dia depois do outro. Isso é ruim para a organização das famílias, para a saúde dos trabalhadores. A alimentação, a nutrição é um elemento básico para depois muitas outras doenças não acontecerem. Então reflete no poder público, reflete no SUS. Então todo esse trabalho que o sindicato faz coletivo, de participar de entidades coletivas, de participar de conselhos, de participar de espaços, é uma forma também de valorizar, representar e defender os trabalhadores do comércio, mas também trazer benefícios para uma sociedade que é coletiva, para uma sociedade como um todo. É isso que a gente acredita, o lema do trabalho é luta, o lema do sindicato na organização é luta, trabalho, organização e qualidade de vida para os comerciários. E essa qualidade de vida a gente estende para todos os trabalhadores. Então, o sindicato faz muita luta, tem muito trabalho, se organiza para poder lutar e busca fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras tenham qualidade de vida. Não, bacana. Conhecer um pouco mais da realidade da atuação do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Francisco Beltrão. Parabéns, viu, André, pela atuação, pela responsabilidade também que vocês têm aí em conduzir a entidade. E muito obrigado pela participação. A TV Beltrão está sempre de portas abertas. A gente deixa aqui também o contato, né, para quem quiser estar conhecendo um pouco mais sobre a atuação do SEC-FB. Tem aqui os canais aí de contato, tanto para quem é trabalhador, para quem quer se informar melhor sobre a atuação e as ações que o sindicato vem realizando. Gente, o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que estamos ao ar, né? Todo sábado ao 12:30 e também na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que resgata e valoriza a história daqueles que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. E nesta semana a nossa entrevista é com o casal Osília e Léo Maronese. Eles que estão no ramo de churrascaria e restaurante desde os anos 70 e ainda hoje aqui em Francisco Beltrão trabalham no estabelecimento da família, a Churrascaria Marabá. É essa rotina e um pouco dessa história que nós vamos conhecer hoje. Confira! Viemos conhecer no ano 70, que estava o Francisco Osília que estava cuidando, né? E daí nós só vinha passear. Aí depois quiseram que viesse morar, daí nós não queríamos vir morar, mas daí me fizeram vir. Mas primeiro veio os filhos, né? Os filhos que estavam aqui, os filhos vieram para ajudar a trabalhar também. Ia na aula e ajudava a trabalhar. Loirinho e o Elton. Depois daí, veio o sobrinho, veio o gringo, que está junto com nós. Daí, até hoje que está trabalhando. Quiseram que nós viesse também para morar, daí nós não queríamos vir, mas daí tivemos que vir para ajudar a trabalhar aí. E daí, no ano 85, viemos morar. E até hoje temos aí. Depois dividimos a firma, não saíram. 3 anos que nós estávamos ali, dividimos, né? Daí... Nós viemos em 85 e no 88 dividimos a firma. Aí nós que ficamos com a Marabá. Tinha em Pato Branco também. Mas lá. Daí já tinha dividido aquela época, que nós dividimos a nossa. Dividiram lá primeiro, daí ficou
3 irmãos aqui e lá ficou a família Zoletti. Não, era 6 sócios, daí ficou 3 lá e 3 aqui, lá em Pato Branco. E aqui ficamos 3 irmãos, né? Era eu e o falecido Hércules e o falecido Angelim. Daí depois, em 2000 quanto que dividiram? Nós viemos em 85 e no ano 88 que dividimos a firma. Daí ficamos só nós, só a nossa família, né? A minha família. Foi em 2021 que começamos a construir em Tocantins e foi inaugurado 2022 e 2002. Em 2000 que começamos lá a construir e... 2001 começamos a construir. Construir, depois... 2002 que inauguramos. Foi inaugurado lá. Dali, depois de 3 anos, foi comprado outro terreno e construiu o restaurante. Mas foi difícil. Essas 2 coisas foi sofrido para vencer. Quando foi construído a Portal do Sul, que é a Portal do Sul, era difícil. Demorou 11 meses para terminar a construção, não tinha dinheiro. E daí só emprestado, né? E lá, quando foram lá para comprar as coisas para construir, não era que nem quando construímos a Dom Virgílio. O pessoal não entregava o material se não pagasse. Tinha que pagar para depois eles entregar. Eles não conheciam, né? E nem sabiam os outros que ia sair. Nós inauguramos sem ninguém saber o que ia ser ali. O dia que abrimos, que viram que era churrascaria. Mas daí não tinha placa na frente, nada, o pessoal passava na frente e via que chegava gente ali. Aí paravam para vir ver o que era. Daí falamos que era, estava abrindo a churrascaria, né? Deu 22 almoços o primeiro dia. Não, 32. 22 ou 32? 32. O primeiro dia. Mas depois foi sempre aumentando, cada dia aumentava mais. Eu chorei alguma vez lá. Pensava que não tinha dinheiro e o pouco que nós tínhamos, tinham ido levar lá que não dava nada. E agora... Mas hoje está bom lá. É muito bom, muito bom. Isso. Quando chegamos, a churrasqueria estava... Antigamente era de madeira, né? Mas quando nós chegamos já estava como está agora, de material. E daí a gente saía, nunca de antes que saíam fazer festa quando tinha o Angelim. Daí depois que nós ficamos sozinhos, a primeira festa que nós fizemos foi aqui na Alvorada, né? Aqui em Nossa Senhora Aparecida, ali no pavilhão da igreja. Mas foi sofrido. Muito. E daí a gente depois começou, até 2013, nós inauguramos o centro de evento. E daí ainda trabalhamos 2 anos, 3 fora. Daí paramos. Daí a gente, quando ia fazer festa, fomos em Japecó, e não sei em quantos lugares. Era toda semana, toda semana, toda semana.
O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Sempre estamos fazendo. De manhã, primeiro de tudo, faço chimarrão. Os amigos, depois vem os amigos. Depois, quando eles vão embora, vou botar uma polenta, cozinhar lá na sogra. Tem a máquina que faz, né? E eu que vou cuidar, depois da hora de tirar a polenta, eu mesmo vou tirar. A máquina é só virar ela que já sai a polenta. Essa semana tem que fazer todo dia, que sexta tem uma janta e querem polenta sapecada com queijo. Tem que fazer, né? Mas o seu Léo conhece mesmo, dona Rosela? Ou a senhora tem que dar aquele toque feminino ali? Não, eu que tempero e ele vem na cozinha da Marabá, pega o balde com todo o tempero e leva lá na polenteira. Daí, lá ele coloca a farinha e a água, né? E faz o fogo. Faz. Tem que acender o fogo, né? Daí a polenteira é tocada à luz e para cozinhar é fogão, o bojão a gás, né? Não é todo dia, mas vai algum dia. Um dia sim, um dia não, quando que não tem... Três polentas por semana, quatro. Quase sempre. Sempre se troca, né? Um dia faz um tipo de comida, outro dia faz outro. Sempre tem alguma coisa diferente, né? Vai embora, né? Tem que fazer, né? Tem muitas festas tradicionais lá, né? Sempre tem bastante festa, sempre tem festa marcada. Mas então, dava bem mais antes do convívio, né? Agora sai, também sábado de noite teve uma festa mais pequena. De antes saía de 1000, era difícil, era sempre mais de 1000 pessoas. Até uma de formatura foi 3.500. Gente, viu? E a gente fez já para 5.000 idosos, tudo sentado. Arrumado lugar para 5.000 idosos. 5.000 pessoas. Já fizemos festa lá. Tem. O baile do Rotary. Sempre tem. Todos os anos o Rotary faz uma festa de codorna e depois fazem o baile do... Aí sempre tem algum que faz encomenda para fazer festa, né? Tem o seu Cirúrdio, todo ano faz uma festa também. O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Município Soledade, depois ficou município de Arvorezinha. E ficou... Daí nós trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça e tinha moinho, daí... E tirava leite de 5, 6 vacas, tudo na mão. Então, era sofrido aquela época. Vendia queijo. Ele saía de casa com Fusca, ia carregado de queijo em Arvorezinha e lá entregava para um senhor lá que vendia para ele. Levava lá, eu cheguei lá com 70 quilos de queijo e levava num lugar, ele me vendia tudo.
era uma livraria, ele ligava para os médicos, para os dentistas e vendia tudo o queijo para mim. Eu, antes de vir embora, só ia lá buscar o dinheiro. Do banco? Mas era bom. Todo início. E eu ia tirar leite de manhã com a lanterninha de querosene na estribaria. 5 horas da manhã eu levantava para ir tirar o leite. Sozinha. Filho pequeno? Filho pequeno, e nós morava com o sogro. Os pais dele morreram, os dois, que nós morávamos junto com eles. Era de trabalhar mesmo. Cuidava o moinho e trabalhava na roça. De noite, não toda noite, mas quase toda noite ia pousar no moinho mesmo. Que trabalhava o moinho a noite inteira. Noite inteira, né? Então tinha que ficar, porque às vezes entope um cano de farinha, alguma coisa, né? De vez em quando eu acordava e tinha que ver, né? Mas estava bom. Para nós era uma Nada era difícil. Não. Eu ganhei meus filhos trabalhando até o último dia na roça. Com parteira, com certeza. Quando nasceu o Elton, ela trabalhou o dia inteiro na roça e foi para casa e de noite ganhou o Elton. Do Loi, da Rita também. Só da Juliane, que ela era para nascer dia 13 de abril, e daí ele não me deixou mais ir na roça, e ela nasceu dia 26 de abril, dia 27. Mas eu ficava em casa, fazia tudo, chegava em casa, não tinha nada para fazer. Tirava leite, cortava pasto. Fazia a lavagem dos porcos. Era uma vida sofrida, mas ninguém se importava. Era divertida. Era divertida também. E de noite a gente, quando era época de batata doce, assava batata doce no forno e convidava os vizinhos a comer batata doce assada. Muitas vezes. E quantas vezes? Já tinha aqui, o primeiro que veio foi o falecido Angelim, né? E depois, e nós era sócio também, com a churrascaria. Aí quiseram que viesse nós também para ajudar a trabalhar, né? Aí tivemos que vir. Aí vendemos a terra lá que nós tinha, meia barato, porque ninguém queria comprar, que era tudo dobrada, né? Aí meus cunhados lá que compraram. Aí depois viemos embora de lá. Nossa, Virgem, eu gosto muito de Francisco Beltrão. Muito bom. Eu sei que tenho muitos amigos aqui, muito amigos. Jogam baralho toda segunda. Quando não jogam aqui, jogam lá em cima no lá em cima ali tem uma sala. Outra área lá. Sempre em 5, 6. Jogam quatrilho. O Elton, o Gringo. Melhor dia da semana é na segunda, que só joga baralho. Não tem serviço. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que resgata e valoriza a história daqueles pioneiros que ajudaram a construir a nossa cidade, a nossa tão querida Francisco Beltrão. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, vida longa aos nossos entrevistados, aos nossos personagens e até a semana que vem.
Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambrus e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Buenas, meus amigos e fãs do Gaiteiro do Paraná. Meus queridos, eu tenho um recadinho para lá especial para você que gosta de um arraiá, de uma festa buena. Vem aí o grandioso Arraiá de Beltrão. É nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2023. Será realizado lá no Calçadão. Você não pode ficar de fora, hein? Grandes shows e o show do Gaiteiro do Paraná, 23 de junho. Estarei lá juntamente com meus queridos amigos do programa Coração Violeiro e TV Beltrão. Não perca o grande Arraiá de Beltrão, organizado pela CDL e Comércios Beltronense. Vai ser mais ou menos assim, meus amigos. Para quem não acredita, tô aqui para provar. Debulhando uma vaneira, faço galpão incendiar. Quem ouve jamais esquece o Gaiteiro do Paraná. É dia 23, moçada. Vamos pra lá. Olá, tudo bem? Eu sou o André da André Luiz Veículos. Hoje quero falar para você de amigos. Eu tenho amigos meus que eu pouco vejo, mas eu lembro deles e sempre mando uma mensagem, eles sempre mandam uma mensagem, mas a saudade que tem assim é muito gostosa. Hoje eu falo para você assim, André, mas esse dia a pessoa me perguntou e eu tenho que cuidar os amigos. Sim, opa! Você tem que olhar com quem você anda, você tem que olhar o que esse teu amigo é. Uma coisa que eu vou dizer para você, teu amigo, baita de uma pessoa, respeita o pai e a mãe dele? Bah, André, não respeita. Ele te respeita? Às vezes. Olha só, não estou dizendo aqui que todos não temos às vezes alguns problemas do passado, algumas situações que tu sabe que isso aí é uma coisa que existe muito, mas tudo que teu amigo faz de errado, você não pode querer que você também faça, né? Então você tem que cuidar, é uma inflamação. Então você olha as tuas amizades, cuida das tuas amizades. O meu amigo usa coisas erradas, não pode ser meu amigo, eu tenho que me isolar. Posso ser amigo dele? Pode. Posso tentar ajudar ele a sair das coisas erradas? Pode, mas tem que se cuidar se você está preparado para fazer isso. Porque às vezes tu vai ajudar e vai entrar junto. Então tome cuidado. Muitas coisas, às vezes você tem que ter cuidado. Tem que ser um discernimento, tem que às vezes procurar pessoas que possam ajudá-lo. Mas André, eu gosto muito daquela pessoa, mas ela me faz mal. Ô amigo, eu fazeria o quê? Eu oraria, vou orar por essa pessoa, vou orar por mim, vou me preparar, vou tentar amizade, vou lutar por ela, não vou desistir, mas eu vou pedir a ajuda de alguém que ajude esse amigo. André, mas essas coisas ele não faz. Só que ele faz isso, faz coisas erradas. Tem várias coisas erradas que não vamos tocar em assunto. Das coisas erradas, mas tudo que for errado não é bom para ti também. Então muitas vezes assim as pessoas me pediram, André, o que você acha da amizade que eu tenho com fulano? Eu falei, o cara é 10. Mas lembra que você não pode fazer o que ele faz. Tá, mas o cara é 10, sim, o cara é uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, mas não pega os exemplos dele para tu fazer. Você tá me entendendo? Então, muitas vezes, tem pessoas que querem ser igual a você. Então, a gente aprendeu assim que hoje a gente tem que cuidar até o que a gente faz. Porque a gente é exemplo para crianças, exemplo para amigos, exemplo de vida para algumas pessoas. Então, hoje a gente o quê? Se preserva. Coisas boas, vamos fazer. Coisas ruins ou coisas que não agradem a Deus, não podemos fazer. O que não agrada a Deus, não pode agradar a ninguém, porque daí não é coisa boa. Certo? Então eu falo para ti, amigo, se cuida, se preserva, não faça nada que não agrade a Deus. É muito fácil de você olhar isso.
Tudo que você fizer tem um jeitinho de você olhar. Será que Deus gostaria que fosse assim? Que eu fizesse assim? Não, não gostaria, então não vou fazer. Pensa antes de fazer algo errado. Não faça. Porque Jesus te ama. E Ele é o único que te abençoa. Ok? Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem para você? Eu sou Williams Costa, do programa Gerencie Sua Vida. Quão grandes feitos poderia o ser humano realizar se ouvíssemos ou se seguíssemos os ensinamentos de Jesus Cristo? Nós temos hoje uma fonte inesgotável de energia, de vida, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. O quanto que nós dedicamos o dia a ouvir, a prestar atenção um pouco mais na vida e nos detalhes que realmente valem a pena ser vivido. Convido você, estude um pouco mais sobre a Bíblia, Provérbios Salomão, e se identifique um pouco mais com as coisas de Deus. Através da nossa fé, do nosso amor, da compaixão, do nosso comprometimento com a verdade, conseguiremos vencer, não sozinhos, mas em família, e com Deus. Pense nisso. Buenas, meus amigos e fãs do Gaiteiro do Paraná. Meus queridos, eu tenho um recadinho para lá especial para você que gosta de um arraiá, de uma festa buena. Vem aí o grandioso Arraiá de Beltrão. É nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2023. Será realizado lá no Calçadão. Você não pode ficar de fora, hein? Grandes shows e o show do Gaiteiro do Paraná, 23 de junho. Estarei lá juntamente com meus queridos amigos do programa Coração Violeiro e TV Beltrão. Não perca o grande Arraiá de Beltrão, organizado pela CDL e Comércios Beltronense. Vai ser mais ou menos assim, meus amigos. Para quem não acredita, tô aqui para provar, debulhando uma vaneira, faço o galpão incendiar. Quem ouve jamais esquece o Gaiteiro do Paraná. É dia 23, moçada. Vamos pra lá!